Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, Gustavo Berriel. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma live, a live do Barry, para a gente conversar com mais um grande fã de X-Espírito, das séries. É o nosso querido Jonathan Gomes. Ele já vai entrar para falar com a gente, contar um pouco da história dele como fã e de algumas coisas interessantes que ele fez nessa jornada. E as viagens dele para o México, claro, onde ele conheceu os atores. Ele vai contar um pouquinho pra gente da experiência. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Avisem aí de onde vocês falam. Manda aí no chat a cidade de vocês, pra gente dar um alô aqui, enquanto a gente espera o nosso querido Jonathan. Quem ainda não conhece, vai conhecer agora um grande fã das séries, que é o Jonathan Gomes, nosso grande amigo. Um alô aqui para todos. Essa é mais uma live do Barry. Por enquanto, aos domingos, 8 horas da noite. Às 8! Ou antes! Porque você não sabe como são chatas as lives do Barry. Fala, Danilo. Tudo bem? Danilão aí, querido. Danilo Kiss. Tá na live. Ele é amigo do Jonathan também, né? Tem Gabriel Rodrigues, querido. Um grande abraço. Boa noite para você também. Vamos ver se ele já tá aqui. Será que ele não sabe que é por esse perfil? Vamos esperar. Valeu, GGQ Lima. Um grande abraço para você. Olha ele, hein? Pronto, ele já tá entrando aí então, pessoal. Mandem aí mensagens de onde vocês falam. Enquanto a gente espera aqui o nosso querido Jonathan. Deixa eu ver se ele já entrou. Ah, tá aqui. Agora vai entrar. Pronto. Fala, Gabriel, como é Boa que tá? noite. Boa Tudo bom, noite. Jonathan? Tudo certo, irmão? Grande, querido Jonathan. Como é que você tá, cara? Tudo tranquilo por aí, como é que tá? Muito bom receber você aqui, falar com você. Acompanhei a sua última viagem. Você voltou lá no México, né? Eu acompanhei. Voltei Achei recentemente. incrível. Sempre É, muito bom estar o México, né? A gente que ama aquele país por causa de Chaves, é sempre uma honra, né? Estar lá. que maravilha, que bom saber E disso. Me trocar, fala, me fala da. Bom, vamos direto ao ponto, né? claro. Conta pra gente, para o pessoal saber também, como é que foi o seu encontro com o Chespirito? Foi em 2013, não foi? 2013, setembro de 2013. Foi, Cara, foi algo que jamais vou esquecer. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu conheci na época o Felipe e o Pablo, que tu conhece também através da internet, né? Os três sonhadores sim. juntos trocaram meu pai, vamos em busca do nosso sonho e vamos. E todo mundo dizia que era algo impossível, né? Pelo estado de saúde do espírito, para entrar lá. Mas a gente fomos em busca do nosso sonho. Primeiramente fomos a Acapulco. Aliás, fomos no cemitério Mausoleus primeiro, para ver Ramon e Angelina. No mesmo dia fomos para Acapulco e depois até Cancún para tentar conhecer o espírito.
Aí eu fui Então, lá no cemitério. Como é o nome? oi, Malvado Zé Angel, É. Eu fui lá. foi Sabe que eu lá, fui com o Edgar lá, cara? e tu foi antes que nós, né? Que ano que tu foi, Berrel? Em 2012. É, a gente foi em 2013. Foi com o Edgar, Com o Edgar, cara. é E muito com outros emocionante, cara. amigos. Cara, foi incrível. E a gente foi lá no túmulo do Ramon Valdez e da Angelines. É Foi o meu muito tá, emocionante, só a emocionante. gente sabe, né? É porque quando eu fui em 2012, foi pro grande evento lá que celebra o Espírito, Sim. né? De- Então, e ali, assim, a gente ficou muito perto dele, né? Do Espírito, ali do lado dele. Porque tinha um espaço na frente pro pessoal do fã-clube, Uhum. que Edgar também conseguiu, né? Que a gente fosse mais pra frente, não ficar lá atrás. Só que a gente ficou muito na frente do lado esquerdo, assim, na plateia. E eles estavam no centro, né? O Edgar, a Florinda e o Ruben. Sim. E depois chegou o X-Perito e ficou ali com eles, um pouco mais na frente. E, cara, foi incrível, porque assim, aí a gente acenou pra ele, assim, né? Ele falou com a gente. Esse encontro que eu tive ali com ele, mas só de estar, né? Com ele ali, acenando pra gente e tal, tendo essa troca, já foi assim, um máximo. Eu Eu, eu, amei. eu me lembro de Então, e aí? festa. Então teve a América Celebra em 2012. Nesse você não foi, né? Não Esse ano foi. você não foi. E aí pela SBT as imagens, foi muito emocionante e tudo mais. Foi muito, né? Aí Ah, foi depois, sim, você foi com o Felipe, né? E o Pablo, não foi Pablo isso? Oliveira. Isso. Felipe Chambon e o Pablo Então, Oliveira. assim, aí Mas como é que foi? Conta então pra gente. foi. Cara, quando a gente chegou lá, nunca vou esquecer, o Pablo, que falava, Pablo fala fluente espanhol, né? Ele fez uma carta e explicou que a gente tinha ido lá não pelas praias, não por Cancún, e sim para conhecer ele. E o Pablo foi na portaria e pediu para entregar para alguém que trabalhasse com ele. E aí veio um funcionário de Espírito na época, veio de bicicleta até a portaria e recebeu a carta. E aí ele nos Foi o falou, figurante narigudo, não? oi? Figurante narigudo? Né, foi ele foi lá receber a carta. E ele nos falou que era Recebeu para vocês lá. possível. Foi o que ele nos falou. Ele disse, eu vou entregar a carta, mas sendo bem sincero com vocês, não vai ter. Vocês não vão conseguir, é muito difícil. Mas aí o Paulo pediu para entregar a carta e a gente se retirou do condomínio, porque é bem ruim o acesso lá, né? É bem restrito. E aí a gente saiu. E no mesmo dia de noite, a gente conversou de noite, não, de tarde, e falamos, vamos voltar. E aí voltamos. E aí quando a gente voltou, o Pablo falou que a gente ia visitar ele, estava tudo certo, mas não tinha nada certo, né? E aí pediram para o Pablo ir na portaria falar com ele e a Florinda autorizou a nossa entrada. Porém, naquele mesmo dia que a gente ia entrar, o Chescrito estava meio gripado e tal. E aí disseram pra gente no dia seguinte. Aí já bateu medo, né? Bah, se eles já não conseguimos entrar hoje, amanhã não vai dar certo. Mas chegou outro dia, aconteceu nossa visita lá e foi simplesmente inesquecível. Foi coisa de filme que a gente viveu naquele dia lá. A gente que Cara, realmente ama o incrível. Chescrito, foi demais. Eu imagino assim, vocês primeiro mandaram a carta, Uhum. só para recapitular aqui. Vocês entregaram a carta ao rapaz do condomínio. Isso. Um funcionário do Chescrito. Aí ele disse, olha, é muito difícil, vocês não vão conseguir e tal, mas ele levou a carta. Levou a carta. E no mesmo dia a gente voltou. E Aí aí vocês foi uma. voltaram. Isso era o quê? Isso era Você começo, lembra? se eu não me engano. E aí agendaram que a gente poderia entrar mais tarde. Que a gente achou surreal, né? E aí, chegando no Aham. horário que foi, já nos trancaram a entrada porque o Chespirito estava meio gripado e tal. Só que aí prometeram que a gente entraria no dia seguinte. Só que aí já bateu medo, Ah, né? Acabar que não vai dar certo e sim. tal.
E até Claro. a gente não esquece, os porteiros que trabalhavam lá na época deram risada quando a gente disse que ia visitar ele, que era impossível, que não era assim para entrar lá e tal. Mas no dia seguinte a gente foi e Ah, estava tudo certinho. no dia seguinte vocês foram que horas? A gente foi de manhã, era cerca de umas 10 horas, se eu não me engano, e daí tava tudo. Eu Não, foi. imagino a ansiedade. A Foi começo ansiedade da. que vocês estavam. Aquela noite a gente nem dormiu direito, né? Na cidade que a gente estava. É. Então, o dia a gente foi, aí pedimos um táxi para ir para lá, porque daí tava tudo certo, né? E como o condomínio é muito grande, a gente acabou pedindo um táxi. Aí o taxista ainda. Até o taxista se emocionou quando a gente falou que ia conhecer o seu espírito. Ele falou, mandei um abraço para mim, para ele e tal. Ah, E a é? gente Vocês falaram com foi. ele? O Ah, pessoal era enlouquecido, né? Pelo universo, não tanto quanto nós, mas para eles era algo inacreditável a gente estar entrando lá também, né? Não à toa que os porteiros diziam que a gente não conseguiria entrar. Mas aí aí vocês fomos. foram para lá no segundo dia e quem abriu lá primeiro na entrada do condomínio? Primeiro teve autorização da Florinda para a gente entrar. No primeiro, são dois condomínios, né? Tu entra primeiro a portaria e depois tem a outra. É Isla Dourado condomínio. E o condomínio da Florinda, se eu não me engano, é o Isla Amorosa. E aí tem que ter autorização para passar pelos dois. Aí passamos o primeiro com autorização, chegamos no segundo, autorizaram, e aí a gente chegou na casa do Chespirito. Pablo já sabia certinho como chegar até lá pelo mapa, ele já estava com tudo programado, porque é um condomínio bem grande, né? Aham. E aí chegamos, Cara, aí chegou lá, como é que foi? aí chegamos lá e quem nos recebeu foi o empregado, as empregadas dele, e muito simpáticas, umas senhoras muito queridas. E aí elas nos falaram, que esse querido está na sala, estava fazendo exercício ainda, bicicleta ergométrica estava fazendo, e vai receber vocês. É um momento que eu nunca vou esquecer, o momento que a gente entrou e ele estava nos esperando, sentado. E foi Cara, surreal. não dá pra nem pra imaginar isso. Como é que foi, assim? Vocês entrando lá e ele na sala Ele na sala, pra super de receber vocês. boa. E, cara, não, o maior ídolo da vida do cara nos esperando e conversando como se fosse amigo do cara. É surreal, sabe? É uma coisa que até hoje a gente brinca com o Felipe, que o Felipe levou uma câmera para filmar, só que não tinha memória. Senão ia pegar praticamente toda a nossa visita lá dentro. Acho que pegou uns 5 minutos que a gente tem em vídeo, né? Mas era para ter pego toda a visita, que foi muito mais tempo. Infelizmente a gente não tem todo o registro do tempo que a gente ficou lá. Mas vocês têm o registro pra sempre na memória de vocês, né? Foi uma Sim, coisa que vocês viveram que foi assim, foi para além do registro, né? Foi uma coisa que só vocês. Foram poucos fãs que tiveram chegaram, né, até a casa dele, até ele. E foi incrível. Eu vi as fotos, o Felipe me ligou depois, né, para contar, na época ainda. E, cara, foi assim, muito merecido, porque vocês fizeram muitas coisas para chegar lá. Passaram por muitas situações para chegar lá. Eu sei o quanto vocês mereceram, passaram várias questões, várias coisas. Não foi fácil. Muito bom saber que vocês chegaram lá e representaram bem. Acho que vocês representaram muito bem os fãs e falaram para ele, né, tudo que, que tinham que falar. falamos do amor dos Cara, acredito que brasileiros ele. por ele. E ele sentia Isso. isso, sabe? Claro que ele já tinha Twitter na época, né? Então ele sentia um pouco desse calor do amor dos brasileiros, da loucura que era. Mas ele sabia. Eu me lembro que estava bem próximo do meu aniversário, eu falei para ele, é o maior presente de aniversário da minha vida está aqui ao teu lado. E ele falando que não merecia tanto, mas ficava muito feliz com tanto carinho que ele recebia. Foi um dia que a gente nunca vai esquecer o que a gente viveu lá dentro. Cara, fantástico. E assim, vocês falaram com a Florinda também lá. Sim, a gente ficou com o Chespirito na sala da casa, acredito que uns 25, 30 minutos. Nós, o Uhum. Chespirito e as empregadas acompanhando. Aí depois desceu a Florinda, ela estava em ligação no segundo piso.
Aí conversou com a gente um pouco também, e aí acabamos terminando a nossa visita, e quando a gente foi sair do condomínio, que a gente saiu caminhando, a Florinda saiu junto com os cachorros dela para caminhar, e a gente saiu conversando com ela bem tranquilos dentro do condomínio. Ah, Mas a Florinda, cara, tenho uma gratidão enorme por ela ter nos permitido entrar lá e ter conhecido ela também, né? Nunca vou esquecer. sim, né? Afinal de contas, foi ela que autorizou, ela estava lá. Exatamente. Se não fosse ela, a gente não teria entrado e ter realizado o nosso sonho. Então, tenho uma gratidão muito grande pela Florinda também. Eu acho que assim, entrar lá e ainda mais por ela, acho que só vocês. Com a Porque, autorização dela, né? porque ou eram pessoas muito próximas, né? Que ela autorizaria. Até porque ela tem que confiar em quem está entrando na casa, né? Mas então ela percebeu, ela sentiu e recebeu a carta de vocês, né? Um contato de vocês e confiou. Achei incrível. E é maravilha essa experiência que vocês têm, assim, porque representa todos nós, representa todos os fãs. Acho que vocês representaram bem. Acho que foi importante. E puderam, né, trocar esse momento com ele. Cara, vocês foram lá um ano antes dele morrer. Não foi isso? Foi Ele isso. morreu em E depois que a 2014. gente saiu de lá, ainda a gente conseguiu o contato das empregadas, senhoras que trabalhavam lá, né? Muito Hum. queridas. E, inclusive, até troco mensagem com elas hoje. E ela me passou o endereço. Depois que a gente voltou de lá, eu escrevi carta para o Espírito. E sei que ele Aham. recebeu e ficou feliz com as cartas. Então, conseguimos ter um contato após isso também, após a visita, sabe? E a elas também, né? Vocês devem isso a elas, às empregadas também. E tem pelo menos uma que trabalhava lá com ele, que era muito solícita com os fãs. Sim, Que muito. o Maurício Trilha, que também foi lá, ele já me contou essa história, né? E a empregada foi fundamental para a entrada dele e do Fábio, É, é, de vocês, né? é sensacional. Ela fazia não pelos. Acho que pelos fãs também, pelo carinho, mas ela fazia pelo Espírito. Dava para ver, sabe? Porque ela queria ver ele feliz. E Exatamente, isso porque ela realmente deixava ele sabia que feliz. isso, exatamente, ela sabia que isso fazia bem a ele e que ele fica, depois que o fã ia lá, alguns fãs iam lá, ele ficava assim, a energia dele mudava, ele ficava mais feliz, com mais saúde mesmo. Isso mudava a saúde dele, mudava assim a estrutura toda, porque ele passava a ficar feliz. E com a felicidade que ele tinha de encontrar os fãs, ele melhorava de saúde. Isso era visível, isso era real. Sim, sem dúvidas. Inclusive, esses dias eu estava trocando uma ideia com ela, conversando, e aí eu perguntei quantos anos ela trabalhou com o Roberto e com a Florinda, né? Ela trabalhou até a morte do Roberto, ela disse que foi 3 anos e meio, e ela tem uma gratidão enorme por ele, pela Florinda, mas por ele ela disse que ele era um cara muito acima da média, que ele estava sempre de bom humor e sempre de bem com a vida, sabe? Caramba, cara. Então, Acho que esses vocês relatos. ajudaram vocês ajudaram, né, nessa sobrevida dele, assim, durante mais um tempo. Porque se não fosse esse carinho dos fãs, a presença, né, a própria presença de vocês, e do Trilha também, que foi antes, ele teria ido até antes, eu acho. Ele E o não ia ter Chespirito, ele sabia saúde para muito sobre o seguir. Brasil, sabe? Ele sabia muito. Inclusive, ele nos falou que a capital antes de Brasília, no Brasil, era o Rio de Janeiro. Ele comentou com nós lá na época, ele tocou no assunto. Porque ele perguntou Ele falou? da onde a gente era, né? Daí eu falei, sou do Rio Grande do Sul, Felipe de Santa Catarina, Paulo de Tocantins. E aí ele falou que se ninguém era do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil antes de Brasília. Caramba, até se ele sabe. Sim, aí ele comentou também que sempre quis ter vindo para o Brasil, mas acabou não vindo na época por questões da língua e por questões de Uhum. problemas políticos na época também que impediram a vinda dele ao Brasil. Ele falou para nós aquele dia. Sei. Eles quase vieram mesmo. Chegaram a combinar, né, segundo assim outros atores, que eles combinaram e tal, mas aí de última hora eles desistiram. A questão da língua, Isso. Mas e estiveram ele perto falou do da Brasil, questão né? de. Aham. Eu fico imaginando a loucura que seria, né, se eles tivessem vindo ao Brasil no auge. É, cara. Porque Mas, seria ali em 92, eu acho. mas 91, imagina, 92.
o nosso auge CH dos atores no Brasil foi 2000 no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, tu pode me confirmar, a primeira vez que o Edgar veio foi em 2012. Se eu não me Ah, engano, ah, foi sim, isso. mas isso já foi depois, quando eu fui com ele, né? Sim, que daí tu veio com ele, exato, mas no Rio Grande do É, Sul, o primeiro evento CH mesmo foi o Edgar em 2012, porque teve eventos antes, mas era mais São Paulo, né? cara, foi assim, de 2010 até 2020, até 2019, foram várias cidades de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Florianópolis. A gente foi para muito lugar, né? A gente foi para Sim. Brasília, a gente foi para Goiânia, foi para várias cidades. É Só a isso. gente estava preparando a turnê do Nordeste quando veio a pandemia. Ah, que merda, né? Aí desandou, né? Aí depois foram outros tipos de eventos, só com ele. Aí ele foi depois, mais sozinho, com um tipo de evento diferente, Sim. mais, né? Ele sentadinho e tal. Mas os eventos que a gente fez juntos era assim, era de cidades. Aí no de Porto Alegre, você foi, né? Fui em todos que teve, tanto da Edgar quanto da Maria, Carlos. Inclusive, o último do Edgar foi 2019, né? Que eu estive contigo e com o Edgar de manhã no café. Foi. Sou muito grato a isso. Hum, Nunca vou esquecer daquele dia que eu estive com vocês lá. Assim como sou muito fã teu por todo o teu trabalho que tu faz no meio CH e tudo. Cara, só tenho que te agradecer por obrigado. tudo. Obrigado. Você é um querido, sabe? Uma pessoa muito especial, sempre foi. E eu fiz questão de, naquele dia, né, que deu certo, você conheceu o Edgar. E o Edgar gostou muito de te conhecer também. E que bom, fico feliz. Agora, a primeira vez que ele veio, que você estava falando, no Rio Grande do Sul foi em 2012, mas antes 2012. ele esteve em São Paulo em 2003, naquela visita ainda que ele foi no programa com a Sônia Abrão, lembra? Sim, lembro, sim. Mário Vilela vivo ainda. Ali foi um marco. E Foi depois uma. disso, aí, tempos depois, ele voltaria, fez o evento com a gente, né, o Festival da Boa Vizinhança, em 2010. A partir daí, ele quis voltar sempre para fazer os eventos e tal, a gente fez junto. Foi Depois de muito bom. 2010 foi Boa aquele época. boom, né, nos eventos TH no Brasil, né? Foi uma loucura que daí deixou de ser São Paulo e Rio para ser muitos outros estados também, né? Exato. Foi um movimento natural, né? Aí cada um fez o seu próprio show. Não foi assim, o show do Chaves, né? Mas Sim. cada um fez o seu e deu certo, assim. E todo foi Agora, muito bom. é, agora você voltou, né? Esse ano para o México. Sim. E aí, como é que foi agora essa viagem em relação à anterior? Quais foram as novidades? O que você fez agora que não deu para fazer da outra vez? O que E você agora sentiu dessa vez lá no México? Como é que foi? foi a terceira ida ao México, né? Essa foi minha terceira ida. Na segunda eu fui até Puerto Vallarta, foi eu, o Felipe também, e mais alguns fãs na época, que a gente ia tentar conhecer o Rubens, só que ele estava no estado de saúde já, infelizmente ele não estava bem. Inclusive a gente conheceu a filha dele, que foi muito simpática também, a Verônica. E Uhum. nas duas primeiras eu fui a Acapulco, essa infelizmente eu acabei não indo, mas nesta eu fui no cemitério, novamente consegui entrar, levar flores pro Roberto. E aí depois fui a alguns pontos turísticos lá e depois consegui visitar o Esteban em Isla Mujeres, que foi uma manhã incrível também. Foi muito legal conhecer ele. O cara é muito acima da média. Inclusive, estou com um livro dele aqui agora para mim seguir a leitura. Maravilha. Eu falei pro Estevam, né, que você ia para ele te receber lá e deu tudo certo. Fiquei feliz que deu tudo certo. O Edgar estava muito ocupado, né, que está gravando, né? Tá fazendo muitas gravações lá e estava mais complicado. Você também ficou poucos dias na cidade do México, né? E foi bem rápido na Cidade do México e acabei viajando já. Mas foi. É sempre bom voltar lá, né? Pra gente que tem um amor pelo México por causa de Chaves, é sempre Aham. algo extraordinário a gente estar Eu naquele país. falei, né? Eu iria contigo se realmente agora não dá para, não deu, né, nesses últimos meses, não deu por conta de trabalho. Senão eu iria contigo, fato, assim, com certeza. Além de ir para lá, seria uma ótima companhia.
a gente lá, mas certamente. ainda vamos ter essa oportunidade. Vamos sim, com certeza. Voltaremos ao México, não foi a última vez. Será um prazer, sim. Imagina, se a gente puder ir junto, melhor ainda, porque a gente só vai somar lá, né? Nas Com nossas certeza. E, aventuras. e uma coisa que É, os eu quero mandar um mexicanos. abraço aí pro pessoal que entrou, ainda não deu para comentar muito, mas o Raoni, da página que está acompanhando tudo, isso aí pra gente, que não dá para acompanhar direito aqui, porque a letra fica muito pequenininha. Mas, mas aí o pessoal manda, vai trocando informações aqui. Eles estão falando sobre como é que poderia ter sido, né, a vinda deles ao Brasil, mas tinha a questão da dublagem. Eram muitas coisas envolvidas ali, né? Porque o Chespirito não queria que o show fosse dublado. Sim. Ele imaginou que isso fosse tirar um pouco do. Ia perder, né? Porque ter que dublar ali, primeiro que ia ter que ter um momento de ensaio muito grande e tal. Não ia ser assim, simplesmente chegar e dublar. Ou então deixar as vozes já gravadas, mas isso ia perder também. Ele queria, até por respeito ao público, né? Falar em português. Os atores Sim. começaram na época a ter aulas de português, contou, sabe? Eles começaram a ter aulas de português para falar os bordões, porque eles iam apresentar para falar pelo menos algumas coisas em português no show, mas fariam no Brasil, mas acabou não rolando, né? Por várias questões. Seria difícil mesmo, né? Essa logística de cada um aprender as suas falas ainda e apresentar aqui. E claro que para o público ia ser melhor, né? Ainda mais nessa época, ouvir. Naquela época, ouvir com os dubladores, com as vozes do Brasil. Sem Tanto é que dúvida. naquela época não tinha muita gente que acreditava que o Chaves era brasileiro, que o programa era brasileiro, né? As Verdade. pessoas não tinham muito essa ideia de que era ainda, né? Assim, muita gente não tinha ideia de que era dublado. Isso foi É, um tempo, levou muito eu tempo particularmente, para. quando era criança, sonhava em ir para Acapulco achando que era perto, né? Sem entender a distância, que era no México e tal, né? Hum. Então, é o que tu falou, essa Ah, questão aí. sim, que fosse ali, né? Logo ali. Pertinho. Eu vou ali em Acapulco ligeirinho. Ou então que você fosse para Acapulco, mas quando chegasse lá, você estaria no Guarujá. No Guarujá também. É, é isso. Esse ano no programa, né? Na dublagem, né? Porque a primeira parte foi dublada ainda nos anos 80. E aí eles usaram o nome Acapulco, né? Vamos para Acapulco. Mas depois as outras partes só vieram para dublagem nos anos 90 e foram dubladas como Guarujá. Trocadas, né? Trocaram Acapulco por Guarujá. É, verdade. Aí ficou essa coisa, né? Eles vão para Acapulco, mas quando eles estão lá, eles estão no Guarujá. Evoltores do Guarujá. Agora, e você também coleciona muita coisa, né? Sei que você tem muita coisa assim rara de colecionador. E não sei se está aí com você agora, se tem algumas coisas para você Alguns itens mostrar, eu se tenho tiver aqui, à não mão. todos, mas posso te mandar um vídeo da minha coleção completa, mas tem algumas raridades daqui. Esse daqui é um gibi muito raro, Berreal. É o número um Festival del Chavo Caramba, Del. Isso aqui é é uma um. raridade. Esse daqui, ele é de 79, um gibi mexicano. É o primeiro, é o Olha número só. um da coleção. Então, o que torna ele bem, bem raro mesmo, né? E ele é uma edição de Natal ainda. Aham. É, Festival. Del Tá escrito Chavo lá? Del. Festival del Chavo, del Ocho. E aí tem os. Que personagens que tem aí? Todos? Kiko, Todos Chaves. aqui. A capa tem Chaves, Kiko, Clotilde, Madruga, Girafales, Florinda e Chiquinha. Ah, que legal. Ah, deixa eu ver um pouquinho, abre aí um pouquinho. Claro, Deixa eu ler a sim. história. É, eu gosto desse traço aí. Vou passar umas páginas para frente para tu dar uma olhada. Acho legal. Esse aí é um, né? É o número um. Primeiro. Esse é o primeiro. Esse. Tem a ver com a série ou são totalmente. Não, é bem diferente na realidade. Muda bastante. Ah, tá. Que nem as revistinhas daqui, né? Que era a Editora Globo. Que eu tinha. Exatamente.
Não sei onde tá. Eu tinha um monte, eu comprei um monte assim das mais antigas. Ah, Depois eu vou sortear aqui na página opa, vamos alguns ficar atentos gibis. nesses sorteios aí. Vou sortear os gibis da. Tudo que eu tenho aqui de revista, assim, coisa, material mais Hum, antigo, que eu não vou guardar assim mais de recordação, eu vou sortear. Vamos ficar atentos. Eu também Aí tenho eu vou sortear aqui na página. alguns gibis DVD também. argentinos. Ah, o argentino. O Esse argentino não tá é tão como. raro, mas são bem bacanas também. Tem alguns. Tenho Ah, também esse legal. Esses eu projeto. nunca li. Eu só vi assim, foto e história assim na internet. Nunca peguei, nunca li. Sim, eu Depois você tenho vai esse me daqui que emprestar, não vai? eu empresto, para ti eu empresto. Esse daqui eu guardo com muito carinho porque foi o Ruben que mandou para mim. Ah, é? É Cara, do que sítio legal. Ele que dele. mandou? Sim, mandou através do Johnny e do Alvin aqui do Rio Grande do Sul, que tu conhece, né? Te admiram demais também. Quando eles Aham. visitaram o Ruben, ele me mandou esse livro aqui com o autógrafo dele, que é algo que eu guardo com muito carinho. E tem umas fotos, uns cards juntos. Cara, que fantástico. Olha ali com o autógrafo dele de girafa, né? Isso, depois eu vou mostrar o autógrafo original, mas tem uns cards bem legais nesse livro do cerco dele. Isso aí foi o Ruben Nagui que te mandou. Isso, me mandou através do Johnny e do Álvaro aqui do Rio Grande do Sul que visitaram O ele. Johnny do Álvares, queridos. Cara, que legal. Você não Aí, esteve com ele, não, né, o Ruben? não, com o Ruben, infelizmente não, só consegui trocar uma mensagem através dos guris, mas quando eu fui lá ele já estava muito mal de saúde mesmo, daí acabei só Ah, conhecendo tá. a filha dele. Inclusive, quando a gente Ah, voltou do México, ele faleceu uma semana depois. tá. Lá Mas em Puerto Vallarta, né? isso, para trabalhar. Aí tem de Conheci lá no raridade. América Celebra Espírito, né? Ele tava lá com. Ele tava ali, falou com a gente, assim, né? Passando pelo grupo de fãs, né? Por nós ali na frente, ele falou com a gente. Um cara, nossa, assim, de uma educação, de uma. Incrível. O Ruben, Acredito que ele era ele muito é um. acima da média, né? Como pessoa, ele devia ser um ser humano Nossa, ele, assim, fantástico, ele né? abriu um sorriso quando viu, porque a gente estava. Alguns, né? Por exemplo, tava com roupa social, mas com o gorro do Chaves. Cara, ele olhou Sim. pra gente, começou a rir, que a gente tava de gorro e terno, gorrinho do Chaves e terno, ele começou a rir, a falar com o Edgar na hora. Nossa, olha onde eles estão. Os fãs, ele ficou louco assim com a gente lá, rindo com a gente. E me imagino que aquele evento E deve ter sido uma loucura, né, para vocês, que foi o auge ali, né, do CH, aquele evento, né, da América Celebra Chespirito. foi, foi muito doido lá no México. Foi emocionante demais, foi muito bom. E ter essa troca ali com ele, né? Poder conhecê-lo, poder estar lá com ele para essa homenagem foi incrível. É, acima da média em questão de simpatia e altura, A altura, as duas coisas. o Alan falou. Agora, e aí você conheceu o Edgar, você falou, né? Foi no evento quando no O show, Edgar, eu, né? o Edgar, eu fui no show em 2012, só que eu não conheci ele, que vocês vieram ao Rio Grande do Sul a primeira vez. Aí em 2013 eu conheci o Chespirito. E aí ele veio em Uhum. Porto Alegre, naquele ano vocês vieram. Aí eu conheci ele pela primeira vez. Ah, Inclusive, o tá. Edgar até sabia que eu tinha conhecido o Chespirito quando eu falei com ele. Ele disse, eu já sei que conhece o Chespirito e tal. Edgar, de uma simpatia, educação acima da média, né? Pra mim, Também acima da média. E nós é, estamos falando de peso. é, E também nós estamos falando de peso. o Edgar de todos os atores de H é o cara que não tem nem palavras, né? Porque tem muito mais contato com ele, pode dizer, mas é um cara Não, o excepcional. Edgar, cara, o Edgar é único, assim, ele me ensinou muita coisa, assim, de vida, sei lá, de tudo, né? É um cara, assim, que eu sempre digo que ele é um sábio, sabe? Aqueles caras mais sábios, assim, de tudo que ele já viveu e das vezes em que ele quase morreu, inclusive, pela questão de saúde. Volta, assim, né, para conseguir manter uma saúde e viver até, chegar até a velhice, né, até a terceira idade, ele conseguiu com saúde, coisa assim que alguns médicos diziam para ele, olha, não tem jeito, você, assim, não vai chegar aos 50 anos. Ele ouviu isso, tá? Você não vai chegar aos 50 anos, entendeu? Então,
ele foi nessas questões dele. Fora ser uma pessoa tão querida, tão, sabe, de coração puro, amável demais, o Edgar. É, o É um Edgar. grande amigo, sabe? É um grande amigo. E aí a Antonieta, você não contou? A Mari, eu conheci ela no hotel em Porto Alegre também, consegui tirar uma foto com ela, mas com ela eu tive muito pouco contato mesmo. Só tirei uma foto e fui no show dela, mas tive bem pouco contato. Tanto com ela quanto o Carlos, foi os que eu menos tive contato do elenco. E, e com o Carlos, com o Kiko, né? Você tirou a foto dele no Tirei uma foto show com ele no dele, né? evento, mas foi bem pouco contato com ele também. Uhum. Mas foi bom, né? Tá bom. Você foi Tá pra bom. casa do Espírito. Muito Então, assim, grato por tudo que a o gente viu nesse feito, mês. o grande feito que você realizou foi muito representativo, assim. Acho que assim, eu mesmo te agradeço por você ter conseguido chegar lá e ter representado tão bem. Você, o Felipe, o Trilha também que foi, né? Da outra vez, Sim. Maurício Trilha, o Pablo, que se representaram bem. E acho que eu tenho certeza disso, né? Já conversei muito com o Trilha que vida para ele, de saúde mesmo, de ficar mais um tempo para receber esse carinho. Ele ficava lá no Twitter lendo tudo, todos os comentários, os fãs. Ele sempre respondia assim, sempre que possível respondia, mas lia todos. E isso, as empregadas, como você disse, né, elas queriam que os fãs fossem mais para lá, Queria. Queria. porque sabiam que o dia dele mudava completamente. Então, assim, para elas era um perfeito quando os fãs conseguiam chegar lá. É, elas sentiam que fazia muito bem para ele, né? Não à toa, igual tu falou, elas queriam que quanto mais pessoas fossem, melhor, né? Porque dava uma Aham, sobrevida para ele, eu não tenho dúvidas disso. é. Agora, você, quando voltou agora, você foi lá no cemitério onde está o X-Espírito, né? Que tá Sim. lá o túmulo, que é o jazigo dele, né? Então, como é que foi essa visita lá? É bem, é até bem difícil para entrar lá, na verdade. Quando eu fui em 2016, ainda tinha segurança e tal, mas era a portaria aberta. Aí tu passava e eles te perguntavam, mas deixavam tu entrar. Esse ano, pelo menos, quando eu fui, estava todo fechado o cemitério. E aí eu Caramba. fui e falei com o guarda na portaria e ele não queria deixar eu entrar. Aí eu mostrei minha foto com o Chespirito, falei que tinha vindo do Brasil e só queria ir ali uns minutinhos, mas tive que insistir bastante, senão ele não permitiria a minha entrada. Foi bem, bem difícil eu conseguir entrar. Cara, isso eu achei um absurdo, né? Porque assim, o cemitério, a pessoa não poder entrar, ser barrada no cemitério, porque assim, né? Eu nunca vi isso. É, ter que falar que você conhece, se for para visitar o túmulo de alguém, sabe? Isso parece uma coisa. Exatamente. É um negócio que não tem Teve que explicação, contar né? toda uma história. Sim, Ah, tive e que como é contar que foi? todo. Aí eu contei toda a história, daí ele não acreditou muito. Aí eu tive que mostrar minhas fotos com a Florinda e com o Chespirito. E mesmo assim, daí tava com minha esposa junto, né? Aí ele perguntou pra minha esposa se ela falava espanhol, ela disse que entendia, mas ele queria que só eu entrasse. Ele só queria permitir a minha entrada. Eu disse, não, vai entrar eu e ela. Aí chegou um ponto que ele nos deixou entrar, mas pediu para ser rápido ainda. Caramba. Então é uma coisa que não tem explicação. E é um cemitério bem, bem simples. Ele tá bem limpo atualmente, o cemitério. Mas é um cemitério simples, sabe? Eu não sei por que que essa novela toda para conseguir entrar lá. É. Caramba, quase que você não entra, né? Quase, olha, foi bem difícil. Inclusive o taxista que nos levou lá, ele disse, não, tu não vai conseguir entrar, é proibido entrar no cemitério. Porque disse que tem outras.
tem personagens de guerra do México que estão no mesmo cemitério e tal. Diz que é bem, bem chato mesmo. Ah, um lugar muito limitado, né? Fechado assim para o É. público. Sim, mas é um cemitério muito simples mesmo. E Então é dessa bom vez, assim até para o pessoal que vai para lá, né, e tá querendo conhecer, já vai sabendo que não é fácil entrar. é bem Eles querem chatinho. barrar mesmo, ou entrar no cemitério onde está o, né, o túmulo do. Tá escrito Gomes, família Bolanhos. Hum, É o Gomes Messa Bolanhos. eu acho que é Gomes Acho que tá mesmo. escrito Gomes Messa, né? Isso, se eu não me engano é isso. Até E, tem um vídeo que eu fiz lá que eu vou te mandar. cara, então, mas bom, você conseguiu, ainda ficou um tempo lá, que bom que deu certo. Sim, foi. Depois que eu entrei, pelo menos foi tranquilo. Eu fiquei um tempo, demorei para achar, porque ele é um cemitério grande. Inclusive, pedi ajuda para os funcionários lá dentro. Aí eles me mostraram e deixaram ficar o Aham. tempo que eu quisesse lá. Bem tranquilo daí. Ah, tá. Só o carinha da entrada que Só, mancaram a só, entrada, né? só o guarda na entrada que estava na marcação cerrada, não queria liberar a entrada. É, então tem que ficar atento a isso. Quem for pra lá, já sabe se entrar lá nesse cemitério. E que mais? Você foi pra Cancún? Não, você já era em Cancún. Cancún, né? Não, na Cidade do México, no cemitério, e depois fui para Cancún. Ah, E cemitério daí, na Cidade do México. na Cidade do Cancún. México, isso, foi para Aham. Cancún. Aí fui até Isla Mujeres para ver o Esteban, que estava tudo marcado. E foi uma manhã muito incrível com ele, muitas histórias que ele contou. É muito bom, né? O Esteban também é Muito. outro cara que, cara, estar com ele assim é sensacional. O filho do Ramon, né, para quem não sabe, é o filho do seu Madruga, o Esteban Valdez, ele ficou um tempo lá com ele, né? Passou um tempo lá com ele. É assim, maravilhoso. Tá? Demais, O demais, Esteban, né, é uma experiência incrível, né? demais. Ele é Foi muito incrível. divertido, ele é uma pessoa muito querida. Ele representa, né, o legado do pai, assim, ele gosta de representar, né? Ele se encontrou nisso, né? De mostrar, de levar essa história do talento do pai, passar isso adiante, de levar isso adiante. Ele abraçou isso e faz muito bem, né? O livro Sim. dele. Eu estou lendo o E livro dele, é muito bom, tem muitas histórias ali, né? Até recomendo. Esperamos que logo saia em português, né? sim, vai sair. Isso aí a gente já tá, na verdade já está traduzido. Só falta mesmo resolver o lance da editora, tá? Um abraço aí para o Gabriel Vitor. Poxa, Gabriel, um grande abraço, hein? Olha ele! Gabriel Vitor. Eu não sei se teve mais gente aí que mandou, não dá para acompanhar tudo. Ah, o Raoni escreveu: eu sei que aconteceu alguma coisa com o túmulo do espírito em uma época. Alguma coisa, não sei se foi vandalizado, talvez, né? Porque isso acontece muito lá. Inclusive no cemitério onde está o Ramon, túmulo, né, do Ramon e da Angelines, era muito comum o pessoal falar lá que eles vandalizavam aquelas letras, né, aquelas inscrições, Sim. colocam homenagens para eles lá, fotos, fotos do Ramon e da Angelines, e muita coisa é vandalizada, é tirada, é retirada. As letras são arrancadas. Isso acontece muito lá. Pode Tanto é ser que que na tenha vez que sido eu algum. fui, estava faltando uma letra e a gente conseguiu lá uma. Isso foi o próprio Edgar que trouxe, conseguiu, e a gente colou. Mas depois tiraram de novo. Pode ser que tenha sido algo relacionado a isso, né? É, muita gente Porém, faz sempre, isso, mas. porém, sempre foi difícil chegar no cemitério onde está o Chespirito, né? Por isso que eu acho estranho, desde a morte dele, chegar lá. O Danilo, que é muita gente boa, deve estar acompanhando a live aí, quando ele foi com o Gabriel lá, já disse que foi bem complicado entrar também. Porém, naquele tempo a portaria não era fechada, né? Sim, sim. É. O Danilo também foi lá, né? Foi. Ele e o Gabriel foram lá. Se eu não me engano, ele me falou que eles foram no mesmo dia que a Florinda esteve lá.
poucos minutos depois. Eu vi foto, eu lembro de foto agora, você falou, eu lembro de foto do Danilo lá. Aí naquele momento era mais tranquilo de entrar, né? É, mas eles disseram que já foi um pouquinho complicado também. Olha, ele até comentou que Ah, era aberto, mas temos que dar propina. Naquela época era ah, assim. então é isso, ó, o cara tava esperando uma propina. Comigo não teve esse ano, hein? Você não deu uma mordida nele? Não, não. Só mostrei. Em 2016 eu tive que abrir a carteira também. Eu acho O que Danilo, é inclusive. isso aí. Quando eu for pra lá, certamente eu vou ter que dar uma mordida. Certamente. O Danilo aqui comentou que a Florinda tinha acabado de deixar flores quando eles foram aquela vez. Mas eu vou, com certeza. A minha mordida ele não vai resistir. Vai abrir o cemitério pra mim. Vai ter que deixar entrar. Ai, ai. Ela tinha acabado de deixar flores, ele falou. Caramba. É, ele me falou que eles não se encontraram por poucos minutos aquela vez. Quando eu falei com o Danilo, Ó. ele comentou isso. Aí Abraço, depois Danilo. O Danilo encontrou com ela lá no evento, né? Sim, eu ia encontrar ela em Novo Hamburgo aqui, mas o evento foi cancelado em cima da hora, né? Putz, é mesmo, cara. Mas aí encontrei o Danilo lá, e aí, nesse último, então, faltou você. Faltou. Até pensei em ir para São Paulo, mas como ela ficou de vir aqui na minha cidade, eu pensei, não, vou esperar, né? Só que acabou não Aham. acontecendo. Você fez falta lá. Fiz falta. A próxima vez que ela vir, vamos para São Paulo mesmo. Ela não mais Pronto, garantida. tá combinado. Fechou todas. Já. E aí é isso, cara. Me fala assim mais alguma coisa que você lembra que ele falou pra vocês, ou daquele momento ali. Porque por mais que você me conte essa história, eu já ouvi várias vezes, assim, de você, do Trilha e do Felipe, eu sempre fico imaginando, cara, mas como é que foi estar ali e tal? O que mais que você sentiu? O que que você viu que foi que te chamou a atenção? Além do que ele falou também. Ele citava muito que o carinho dos brasileiros, ele sentia isso, e ele deixava claro que ele queria muito ter vindo para o Brasil. Isso ele deixou muito claro, que foi algo que faltou ele realizar na vida dele. Tipo, ele não falou com essas palavras, mas era muito visível, sabe, do jeito dele falar. Que na vida dele faltou ele vir com uma apresentação do Brasil. Aí ele nos contou a questão do Pelé, que o Pelé ligou para ele para a questão do filme no cinema, e ele disse que não teria como, porque o Chaves ficaria muito grande na tela do cinema. Aham, sim, lembro. Mas, cara, ele deixou muito claro pra gente que ele queria muito ter vindo ao Brasil. Que foi algo que faltou na vida dele. Eu acredito que depois que ele criou o Twitter, ele começou a sentir mais o carinho dos brasileiros. E aí, certamente, ele deve ter ficado com essa vontade de ter vindo ao Brasil. Foi algo que faltou na vida dele, certamente. Com certeza. E que bom que ele teve esse carinho, ele recebeu esse carinho em vida, né? Ele sabia. E o Edgar foi uma vez na casa dele e levou um vídeo, uma gravação que ele fez no show, do pessoal gritando, Chespirito, Chespirito, Chespirito. O pessoal gritando e falando, né? Ele mandando uma mensagem para ele. E ele levou esse vídeo pro X-Espírito e mostrou para ele. O Espírito chorou, falou: Nossa, eles nos amam, eu tenho que ir para lá. Ele falava para Florinda: A gente tem que ir para lá, a gente tem que ir para lá. Ele vibrou muito com o vídeo. Foi num dos shows que a gente fez. Eu lembro que ele gravou com uma câmerazinha assim. Ele levou uma câmera só para registrar esses momentos, a mensagem pro X-Espírito, já que ele não podia vir ou não tinha como vir. Ele levou para Sim. ele. Eu me lembro que nos primeiros shows do Edgar em Porto Alegre, ele fez uns vídeos assim, falando que queria fazer vídeos pro Chespirito, Uhum. em 2012 ali. Então, certamente ele deve ter levado para ele. Sim, ele levou e foi assim. Ele ficou emocionado, mas ficou com muita vontade de ir. Mas já não tinha como. Ele ficar 10 horas no avião era impossível já nesse momento assim, né? Pela própria questão do problema respiratório, vários outros problemas, né? Não ia ter É, como.
Eu tenho a lembrança do evento da América Celebra Espírito que vocês foram, e eu me lembro que passou no SBT e foi muito emocionante, mas o estado de saúde do Espírito já não era bom, né, Berreal? Então eu me lembro que eu olhando o evento assim, eu com o sonho de ir para o México, eu pensava, não vou conseguir conhecer ele, vai ser praticamente impossível pelo estado de saúde e tal. Né? E acabou dando tudo certo ainda quando a gente foi. Mas quando eu olhei o América Celebra Espírito, eu achei muito emocionante, mas eu achei o estado de saúde dele que ele já não estava bem, né? Não. E assim, já estava, né, com complicações. Ele ficou um tempo no evento. O evento durou assim, foi gravado durante várias horas. Eu não sei nem te dizer assim, foi, sei lá, 7 horas de gravação. E ele ficou 1 hora, 1 hora e meia. Só que aí, quando o evento foi exibido, eles colocavam cenas, eles gravaram, já tinham gravado as cenas dele e colocaram as cenas dele ali, né, espalhadas na gravação final, na edição final, para parecer que ele estava no evento durante as 7 horas, mas ele ficou 1 hora e meia, mais ou menos. E quando ele foi embora, assim, ele agradeceu a gente, mandou um beijo e passou assim bem na nossa frente para agradecer. Eles sempre foram muito gratos assim por todas as todo o carinho dos fãs, né? Todo esse amor dos fãs por eles. Isso sempre foram, sempre souberam dos eventos que a gente fazia, né? Tanto tinha uma camisa do fã-clube, né, do X-Espírito Brasil, e ele sabia, ele ficava honrado, né? Ficava grato pelos eventos, mas infelizmente não chegou a vir, não pôde vir. Infelizmente não conseguiu. Mas é o que eu digo, mesmo longe, ele acabou sentindo o carinho dos brasileiros, a gente que esteve lá, Com conseguiu certeza. A gente foi demonstrar um lá. pouco ele, e através da É. internet ele sentia o quanto os brasileiros amam ele. A Aliás, gente foi lá. o povo mexicano no geral sabe, né? Não à toa quando a gente está lá, até dessa vez a gente conversando com as pessoas na rua, assim, a gente fala do carinho, CH, eles falam que eles gostam, mas que sentem que os que mais amam o Chaves é Brasil e Argentina. Foi os dois países que eu mais Sim. escutei das pessoas aleatórias, assim. É outro tipo de relação, né? Diria que, assim, para eles, assim, tá, são os artistas ali e tal. Não é essa coisa toda, mas tem muitos fãs lá também. Não é também. Tem gente que acha que eles não curtem lá. Não, muita gente gosta, acompanha, mas não é essa febre toda internacional que é aqui, né? Porque aqui tem essa coisa do ser internacional, isso sempre conta. E, e aí não, esse amor assim não fica tão forte, não aparece tanto lá. Mas eu fui com o Edgar em alguns lugares e eu vi o pessoal, né, que reconhecia ele querendo ir para cima dele, te pedir autógrafo lá, isso lá na Cidade do México. Então, Cidade do assim, as México. pessoas iam falando, apontavam e gritavam e iam atrás dele. Então, tem muitos fãs. Só que para eles, assim, são os caras da casa, né? Eles estão ali, eles são Sim, de casa. é. Tipo os grandes artistas, né, brasileiros aqui pra gente, né? São ali, você vai atrás, as pessoas vão pedir foto, pedir autógrafo, mas não é aquela coisa, nossa, o artista internacional que tem outra, tem um tipo um pouco diferente também por conta das reprises, né, que a gente cresceu assistindo, então eram sempre os mesmos episódios e eles ali naquele formato como se fosse um desenho animado ali. E lá no México eles foram evoluindo e vendo acompanhando, né, o envelhecimento deles, das séries e tal. Os programas dos anos 70 não reprisavam para as novas gerações dos anos 90, então é outra relação. Não Sim, reprisavam tanto quanto reprisava aqui, né? aqui E foi muito mais. aqui foi muito Inclusive, quando a mais. gente foi em 2013, quando a gente foi, tava bastante ainda. Eu me lembro que eu e o Felipe e o Pablo, a gente ficou no hotel em Cancún e não tinha um canal que É. passava todo o tempo Chaves também. Até a gente se surpreendeu ainda. Tava passando Eu vi bastante. também, eu vi passando também. Ficou um tempo sem reprisar lá, mas depois voltou a reprisar com tudo. Aí depois reprisa mesmo, mas teve uma época que não reprisava. Tá? Mas assim, cara, é sensacional essa história e que bom que você veio contar pra gente hoje. A gente vai pegar mais material seu para publicar, se você permitir. A gente posta mais coisas da sua coleção também. O que você quiser, a gente pode publicar aqui para quem não viu ainda.
e quem não acompanhou, fotos da sua visita lá, né, com eles na casa, mais textos sobre o dia que você teve, assim, para compartilhar mesmo essa experiência com as pessoas, que é sempre interessante saber. Eu sei que tem, vocês deixaram um vídeo no YouTube também, não tem? Tem YouTube, no canal do Felipe. Tem lá, No posso te canal mandar do o link. Felipe. Aí a Aham. gente conta sobre a nossa visita lá, como a gente se conheceu na internet, como a gente decidiu ir atrás do nosso sonho. É um vídeo que a gente conta e Legal. mostra a nossa visita lá. A parte da visita que a gente conseguiu gravar, né? Que não foi muito, mas tem uma parte nossa Sim, dentro da mas. casa. Aham. Eu vou colocar isso então no link, né? Quando a gente compartilhar esse vídeo aqui, vai ter esse link para quem não viu, não acompanhou tudo. Toda a saga deles lá na casa do Chespirito, as fotos e vídeos que eles conseguiram fazer. E é isso, o relato deles. Maravilha. Querido, quero te agradecer demais aqui, sua presença. E ainda iremos, né? Se Deus quiser, faremos essa viagem. Com Ou certeza. outra, né? Mas essa seria muito boa de fazer, porque seria muito bom passar esse momento lá com você. Ou então, aqui pelo Brasil mesmo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é São Paulo, pertinho. Esse ano aí pertinho, a logo gente vai ali, se ver. logo Te ali. agradecer, te agradecer pela oportunidade. Cara, eu sou muito teu fã, além de amigo, eu sou muito teu fã, tu sabe disso. Para mim é uma honra dizer que eu sou teu amigo. Te agradecer por tudo que tu faz no meio CH aí, tudo. Só te agradecer mesmo e te parabenizar pelo teu trabalho, irmão. E que venha muito você vendo CH ainda, né? Cara, obrigado mesmo pelas palavras. E estaremos juntos, com certeza, em breve, tá bom? Estaremos certamente. Sempre um prazer estar contigo, Jonathan. Um Prazer é beijão, meu. Outro, fica irmão. com Deus e até uma próxima. Até uma próxima. Abração. Valeu, Valeu, irmão. Até abração. mais. Valeu, pessoal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima live do Barry. Obrigado, beijos.